Fala aí, galera da SpaceX, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente está começando aí uma nova fase, né? Na nossa preparação aí na reta final. A partir de agora a gente vai fazer revisões e também alguns aprofundamentos em alguns temas que a gente julga que sejam mais importantes. Hoje, especificamente, eu vou dividir as nossas videoaulas em dois grupos. Primeiro, eu vou falar de uma região específica do mundo, que é a Península Indiana, ao que a gente chama, grosso modo, de mundo indiano, e depois, em seguida, eu vou corrigir algumas questões que caíram nas últimas provas de vocês. Eu separei questões que eu julguei importantes por conta do tema, né, exatamente porque são temas que aparecem muito na prova, ou então porque são temas que merecem aí o aprofundamento, tá certo? Então, ó, vamos começar então falando sobre o mundo indiano, tá certo? Vocês estão vendo a bandeira da Índia aí atrás, porém, até 1947, toda essa região, tá, que também era chamada de Indostão ou Índia Britânica, era exatamente uma colônia britânica, tá certo? Era mais uma das regiões do mundo que viviam sob controle do Império Britânico, que era, sem dúvida nenhuma, o maior império colonial até então. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje, que são países independentes, o Paquistão, o Nepal, o Butão, o Sri Lanka aqui embaixo, Bangladesh, eram todas colônias britânicas, todas áreas de influência direta da Grã-Bretanha. Tudo bem? Em 1947, insisto, vai haver o reconhecimento britânico pela independência de todos esses países e a eventual retirada, né, das autoridades britânicas da região. Sendo assim, né, estabelece uma nova relação de poder aqui na Península Indiana, polarizada sobretudo por Índia, Paquistão e a China também, certo? Que vai ter uma forte influência, sobretudo na região da Caxemira, que é uma região problemática que a gente vai abordar daqui a pouco, tá certo? No caso da Índia especificamente, né, que é o maior país da região, a gente vai ter 1,3 bilhão de habitantes, né? É a segunda maior população do mundo, ficando atrás apenas da China, mas por pouquíssimo tempo. Tá? A Índia deve ultrapassar a China em breve em quantidade de pessoas. É o sétimo país mais extenso do mundo, né? Ou seja, tem uma extensão territorial também bastante significativa. Tem um PIB de 2,8 trilhões de dólares, hoje isso equivale mais ou menos à sétima economia do mundo. Então a Índia, perdão, a Índia é uma economia emergente, e que está entre as 10 maiores do mundo. É, é um dos países que integram o acrônimo BRICS, né, como vocês sabem. Com relação ao desenvolvimento humano, a Índia deixa muito a desejar, ocupa apenas a posição de número 129 no ranking do desenvolvimento humano. Isso está muito ligado às condições de educação, de saneamento básico da sua população, que ainda deixam muito a desejar, sobretudo por conta da sociedade de castas. A gente também vai abordar isso de maneira mais específica, mas a estrutura da sociedade de castas ainda deixa marcas muito fortes. Tá? A expectativa de vida da população é relativamente baixa, 68 anos ao nascer. Por exemplo, aí, mais ou menos 7, 8 anos mais baixa do que a do Brasil, só para vocês terem uma ideia. E há um percentual enorme aí de 40% de analfabetos. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, interfere diretamente para que o IDH da Índia seja muito baixo, né, em comparação às grandes potências mundiais. A Índia é o país que produz a maior quantidade de emigrantes do mundo, ou seja, a maior quantidade de pessoas que vão embora do seu país em busca de
oportunidades. Inclusive, é um dos países que mais sofre com a chamada exportação de cérebros, ou seja, a exportação de mão de obra qualificada, que fala inglês, justamente por conta da Índia ter sido colônia britânica, e por conta disso vai tentar a sorte nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou em outros países que ofereçam melhores condições exatamente para essa mão de obra mais qualificada. Agora, a Índia também, né, fornece mão de obra menos qualificada, mão de obra que vai exercer funções mais simples, tá certo? Eu citei aqui a exportação de cérebros, mas esses 18 milhões de imigrantes que se tem notícia, né, que vivem fora do país, que vivem fora da Índia, espalhados pelo mundo, existe aí mão de obra de toda sorte, né, não especificamente a mão de obra mais qualificada. A Índia tem a Índia tem um problema muito sério com relação à ocupação dos solos, e isso interfere diretamente na sua capacidade de atender a população com comida, com alimentos. 100% dos solos agricultáveis já estão utilizados, né? Então não tem mais como expandir as áreas de agricultura e pecuária. Então, na verdade, o que eles têm que fazer é investir em tecnologia para tentar ter uma maior produtividade, ou seja, produzir mais em menos tempo e em menos espaço. Isso aqui é um problema sério que se impõe. Tá? A agricultura indiana ela é extremamente influenciada pelos ventos de monções, que são exatamente os ventos que atingem os ventos úmidos que atingem a Península Indiana e que fornecem a chuva necessária para a produção agrícola. Quando acontece alguma mudança no regime das monções, a agricultura indiana sofre muito e a população vive crises seríssimas de desabastecimento. Tá? É um país multicultural, tá? São mais de 20 idiomas oficiais, tá certo? Então é um mosaico cultural mesmo, apesar de haver uma predominância religiosa, né, em que 80% da população segue o hinduísmo, tá certo? E a segunda religião, pelo menos em extensão, é a religião islâmica, a religião muçulmana. A Índia tem uma minoria de aproximadamente aí 200 milhões de muçulmanos. Isso é curioso, porque é uma minoria para os padrões de população da Índia, mas 200 milhões de pessoas é muito mais do que a grande maioria da população aí de vários países do mundo. É quase a população brasileira, uma minoria de muçulmanos que ocupa sobretudo essa parte mais ao norte, que é a região da Caxemira. Como eu disse, a gente já vai falar mais especificamente dela daqui a pouco. Tudo bem? Então, pessoal, em resumo, a gente tem hoje, né, falando especificamente de um país, do país Índia, um país que integra o grupo dos principais emergentes do mundo, é um país importante dentro do tabuleiro geopolítico mundial, exatamente porque, não só por conta da quantidade de população, o que sem dúvida nenhuma acaba impondo a China a Índia como uma grande potência. Perdão, estou com a China na cabeça aqui toda hora. Impõe a Índia como uma grande potência. Eles têm, e a gente já vai ver daqui a pouco nos próximos vídeos, lugares de altíssimo desenvolvimento tecnológico, um tecnopolo muito desenvolvido. Eles são uma potência militar, é um dos países do mundo que tem, por exemplo, a bomba atômica, exatamente, muito em função do conflito na região da Caxemira. Há uma indústria cinematográfica também enorme, que é Bollywood, vamos falar dela também. Então, é um país que e está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, é um país curioso do ponto de vista dos contrastes, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ver algumas fotos daqui a pouco, tem níveis de desenvolvimento muito alto em determinados setores, inclusive produzindo mão de obra muito qualificada e exportando cérebros para o mundo inteiro. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem 40% da população analfabeta. Tá? Ao mesmo tempo que é a sétima economia do mundo, ocupa a posição de 129 no ranking do IDH.
Então, há uma maioria de hindus, né, que seguem o hinduísmo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais de 20 idiomas oficiais. Então, percebam como é, né, um país de muitos contrastes, o que, obviamente, vai levar a um cenário de conflitos, e a gente vai falar um pouquinho deles a partir do próximo, um pouquinho dessas características todas, né, de maneira mais específica, a partir do próximo vídeo, certo? Vamos lá.